Ao tirar férias em um resort de luxo, Milionário ficou paralisado ao encontrar a camareira. Ela é idêntica à sua amada que desapareceu há 24 anos. A sala de reuniões no 30º andar do Antunes Tower estava sufocante naquela tarde de dezembro, não apenas pelo calor que castigava São Paulo, mas pela tensão que pairava no ar. Sentado à cabeceira da mesa de mogno maciço, Henrique Antunes, 57 anos, observava com frieza os números projetados na tela. Seu império hoteleiro havia duplicado o faturamento no último trimestre, mas isso não suavizava as linhas de expressão em seu rosto austero. Esses números são bons, mas não excepcionais, disse ele, ajustando o nó da gravata bordô. Precisamos da exclusividade em Angra antes que o grupo Mendonça feche o acordo. Beatriz Antunes. Sua esposa e administradora principal dos negócios sorriu discretamente. Aos 52 anos, mantinha a elegância calculada que sempre usara como arma nos negócios e na vida pessoal. Já estou em contato com o prefeito, respondeu ela, deslizando os dedos pela tela do tablet. Ele entende a importância de ter a marca Antunes na região? Henrique assentiu, sentindo uma pontada incômoda na têmpora direita. Nos últimos dias, aquela dor vinha se intensificando. Tentou ignorá-la, como fazia com qualquer sinal de fraqueza. Quanto aos terrenos adjacentes, começou ele. Mas as palavras subitamente escaparam de sua mente. A sala pareceu girar. As vozes dos executivos tornaram-se distantes. Como se estivessem submersas, uma imagem invadiu seus pensamentos. Uma jovem de cabelos negros ondulados, sorrindo sob o sol enquanto segurava um pequeno vaso de plantas entre os dedos delicados. Dente de leão não é só uma erva daninha, Henrique. É remédio para a alma. Henrique. A voz de Beatriz o chamava de longe. Você está bem, ele tentou responder, mas seu corpo não obedecia. A xícara de café escorregou de sua mão, estilhaçando-se no chão, o lado direito de seu rosto pendeu ligeiramente e um formigamento intenso dominou seu braço. Chamem uma ambulância. Foi a última coisa que ouviu antes que o mundo escurecesse. O cheiro asséptico do hospital foi a primeira coisa que Henrique percebeu ao recobrar a consciência. A segunda foi Beatriz, sentada ao lado do leito, digitando freneticamente em seu celular. Ela não notou imediatamente que ele havia acordado. O que aconteceu? Perguntou ele, a voz mais áspera que o normal. Beatriz levantou os olhos, guardando rapidamente o celular. Um pequeno derrame, querido, disse ela, ajustando-se na cadeira. Nada grave, graças a Deus. O DR, Leandro está cuidando de tudo. Como se invocado pelas palavras dela, o médico entrou no quarto. DDR, Leandro Carvalho, amigo de longa data e médico particular da família Antunes. Trazia consigo uma pasta de exames. Bem-vindo de volta, meu amigo, sorriu ele, verificando os monitores. Você nos deu um susto. Quanto tempo? Perguntou Henrique. 2 dias. O derrame foi leve, mas suficiente para soar o alarme. Seu corpo está pedindo tréguas, Henrique. Beatriz apertou levemente a mão do marido. Dr. Leandro recomenda um período de descanso absoluto. Sugeri Nova York, aquele apartamento no Central Park. Não. A firmeza na voz de Henrique surpreendeu ambos. Quero ir para Angra. Angra dos Reis. Beatriz franziu o senho. Mas o resort ainda está em fase final de construção. A ala principal já está operacional. Rebateu ele. Preciso de mar, não de buzinas de táxi. Henrique percebeu uma troca rápida de olhares entre sua esposa e o médico. Não recomendo viagens longas agora, disse Leandro, ajustando os óculos. São apenas algumas horas de carro, insistiu Henrique. Não é negociável. Aquela imagem da jovem sob o sol não saía de sua cabeça. Laura, um nome que ele não permitia que fosse mencionado há 33 anos, agora ecoava em sua mente com persistência inquietante. Por que justamente agora? O Resort Antunes Bay ainda cheirava a tinta fresca e madeira nova quando a Range Rover de Henrique cruzou os portões ornamentados. O complexo, incrustado entre o mar de Angra e a exuberante Mata Atlântica, seria o mais exclusivo de seu portfólio quando finalizado. Por enquanto, apenas a ala principal e algumas vilas privativas estavam concluídas. De seu quarto, Henrique contemplava o mar azul turquesa,
sentindo-se estranhamente inquieto, contra a vontade de Beatriz, que precisou ficar em São Paulo para resolver questões urgentes e provavelmente monitorá-lo através da equipe. Ele havia chegado sozinho, apenas com seu assistente pessoal. Os remédios do DDR, Leandro, senhor, disse o jovem, deixando uma bandeja sobre o criado mudo. Ele enfatizou a importância de seguir os horários à risca. Henrique assentiu distraidamente. Desde o derrame, as memórias que ele passara décadas suprimindo voltavam em fragmentos desorientadores. Por que escolhera Angra? Nunca admitira para si mesmo, mas no fundo sabia. Fora perto dali que conhecera Laura. Há 33 anos, na manhã seguinte, Henrique decidiu explorar os jardins parcialmente finalizados do resort. O médico recomendara caminhadas leves, e ele precisava espantar os pensamentos que o assombravam. Os jardins haviam sido desenhados por um renomado paisagista, mesclando espécies exóticas com plantas nativas. Algo no arranjo das flores o incomodava, trazendo aquela sensação de familiaridade perturbadora. Com licença, Sr. Antunes. O café da manhã será servido em sua varanda em 20 minutos, como solicitado. Henrique virou-se para agradecer e sentiu como se o tempo tivesse parado. Diante dele, uma jovem de uniforme de camareira. Cabelos negros presos em um coque discreto e os mesmos olhos verde esmeralda que o perseguiam em sonhos. Laura. A palavra escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. A jovem pareceu confusa. Não, senhor. Sou Luísa. Estou substituindo a camareira responsável por sua vila, que adoeceu. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. A semelhança era absurda, impossível. Mesmo a voz tinha aquela mesma cadência melódica. O senhor está bem. Está pálido. Henrique tentou responder, mas uma avalanche de imagens o atingiu. Laura correndo descalça pela praia. Laura examinando uma planta com atenção científica. Laura em seus braços sob as estrelas. Laura chorando enquanto seu pai gritava. Laura desaparecendo em uma noite de tempestade. Preciso de ar, conseguiu dizer, cambaleando para trás. Deixe-me ajudá-lo, senhor. Quando a mão dela tocou seu braço para ampará-lo, algo explodiu dentro de sua mente. Um grito, um choro de bebê. Sangue em lençóis brancos de hospital. A última coisa que Henrique viu antes de desabar no chão foram os olhos preocupados de Luísa, os olhos de Laura, fitando-o com a mesma intensidade que o perseguira por 3 décadas. Henrique, por favor, meu pai vai descobrir. A voz doce de Laura ecoava em sua memória. Era verão de 1990. Henrique tinha 24 anos e havia acabado de se formar em administração de empresas, seguindo os passos de Eduardo Antunes, seu pai e fundador do que viria a ser o Império Antunes de Hotelaria. A mansão da família, em Angra dos Reis, era usada apenas em feriados e ocasiões especiais. E naquele verão, Henrique decidira passar algumas semanas por lá, fugindo da pressão que o pai exercia para que assumisse logo sua posição no conselho. Foi quando a viu pela primeira vez. Laura Mendes, 19 anos, filha dos jardineiros da propriedade, cursava o 1º ano de botânica na Universidade Estadual, graças a uma bolsa de estudos integral. Um detalhe que ela mencionava com orgulho em cada oportunidade. Essa aqui é a Micânia aglomerata, mas todo mundo conhece como guaco, explicava ela, mostrando uma folha para Henrique enquanto caminhavam pelos jardins. Minha avó usava para curar quase tudo, de gripe a desgosto de amor. E funciona, para desgosto, quero dizer. O jovem Henrique sorria, encantado não apenas com a beleza natural da garota, mas principalmente com seu entusiasmo pela ciência que misturava conhecimentos acadêmicos com a sabedoria popular herdada da avó. Isso só posso responder depois de testar em cobaias. Ela riu. Um som cristalino que ficaria gravado para sempre em sua memória. O romance foi inevitável, mas mantido em segredo. Encontros furtivos nos cantos mais afastados da propriedade, passeios de barco ao amanhecer quando ninguém estava olhando, promessas sussurradas sob as estrelas que ambos acreditavam poder cumprir. Não me importa o que seu pai pensa, dizia Henrique segurando as mãos dela. Quando terminar sua faculdade, vamos nos casar. Laura tocava seu rosto delicadamente. Você diz isso agora, mas seu mundo é diferente do meu. Você é meu mundo agora. Foram 3 meses de felicidade absoluta.
até que Eduardo Antunes chegou inesperadamente à mansão e flagrou o casal em um beijo à beira da piscina, na minha própria casa. Henrique, com a filha dos empregados, a fúria de Eduardo ainda reverberava em sua memória com assustadora clareza. Os Ferraz esperam uma resposta sobre o noivado com a Beatriz até o próximo mês. Essa distração acaba agora. Na manhã seguinte, os pais de Laura foram demitidos e expulsos da propriedade. Henrique confrontou o pai e ameaçou abandonar os negócios da família. Foi quando Eduardo apresentou sua cartada final. Vai jogar seu futuro no lixo. Ótimo. Mas saiba que se escolher essa garota, me certificarei pessoalmente que ela nunca mais consiga uma bolsa em universidade alguma deste país. A família dela já está na minha lista negra para qualquer emprego em empresas associadas aos Antunes. Vai condená-los à miséria por um capricho. A chantagem funcionou temporariamente. Henrique se afastou, mas continuou encontrando Laura secretamente, planejando uma fuga. Contudo, 3 semanas depois, Laura desapareceu sem deixar rastros. A única informação que conseguiu é que ela havia abandonado a universidade e partido com os pais para um destino desconhecido. Ele a procurou por meses, sem sucesso. Eventualmente, derrotado e manipulado pelo pai, casou-se com Beatriz Ferraz, filha de outro magnata do setor hoteleiro, unindo as duas fortunas, como Eduardo sempre planejara. Senhor Antunes, consegue me ouvir? A voz do presente trouxe Henrique de volta à realidade. Ele estava deitado em seu quarto no resort, com um médico local verificando seus sinais vitais, enquanto Luísa, a camareira, aguardava apreensiva próxima à porta. "O que aconteceu?" perguntou ele, sentindo a cabeça latejar. "O senhor desmaiou no jardim", explicou o médico. "Pressão baixa? Provavelmente. Sei que está se recuperando de um derrame. Está tomando os medicamentos corretamente." Henrique assentiu, ainda atordoado pelas memórias que haviam inundado sua mente com tamanha intensidade. Seu olhar buscou Luísa, que parecia desconfortável sob seu escrutínio. "Peço desculpas pelo transtorno", disse a jovem. "Chamarei outro funcionário para atendê-lo se preferir." "Não", respondeu Henrique rapidamente. "Não é necessário." Após o médico sair, recomendando repouso e uma consulta com seu médico pessoal, Henrique pediu que Luísa permanecesse. "Trabalha aqui há muito tempo." "Apenas 6 meses." "Senhor", respondeu ela, ajeitando nervosamente o uniforme. "Quando soube que o resort estava contratando, vim imediatamente. Os salários são melhores que nas pousadas locais." Havia algo no modo como ela gesticulava, nas pequenas expressões faciais, que era idêntico a Laura. Não era apenas a aparência física, que já seria coincidência demais, mas pequenos maneirismos, como enrolar uma mecha de cabelo entre os dedos enquanto falava. "Você nasceu aqui em Angra." "Não, senhor. Cresci num vilarejo do interior de Minas, com minha avó Benedita. Vim para o litoral há 10 anos, buscando melhores oportunidades." O telefone de Henrique tocou, interrompendo a conversa. Era Beatriz. "Vou me retirar", disse Luísa, aproveitando a deixa. Henrique assentiu, atendendo a chamada enquanto observava a jovem sair. "Como está se sentindo?" A voz de Beatriz soava preocupada, mas havia algo mais em seu tom. "Melhor, apenas um mal-estar passageiro. Leandro me ligou. Disse que você não atendeu as chamadas dele hoje. Meu celular ficou no quarto quando fui caminhar." Um breve silêncio se fez na linha antes de Beatriz continuar. "Estou preocupada, Henrique. Talvez devesse voltar para São Paulo, onde podemos monitorar melhor sua recuperação." "Estou bem aqui", respondeu ele com firmeza. "O ar do mar está me fazendo bem." Após encerrar a ligação, Henrique abriu seu laptop e digitou o nome Benedita, seguido de vilarejo e Minas Gerais no buscador. Era uma tentativa vaga, provavelmente infrutífera, mas algo o impulsionava a investigar qualquer conexão possível. Em São Paulo, Beatriz desligou o telefone com a testa franzida, sentada em seu escritório com vista para essa avenida paulista. Ela girou na cadeira e encarou o homem que aguardava pacientemente do outro lado da mesa. "Ele está tendo lapsos de memória. Você garantiu que isso nunca aconteceria, Leandro." Leandro Carvalho ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. "O derrame pode ter afetado as regiões cerebrais onde as memórias estavam suprimidas. É um fenômeno raro, mas possível."
E perigoso, completou Beatriz. Levantando-se, perigoso para todos nós. Ela caminhou até uma estante e retirou uma pasta antiga de dentro de um cofre disfarçado entre os livros. Dentro, havia recortes de jornais amarelados e fotografias antigas. 33 anos, Leandro. 33 anos mantendo essa história enterrada. Ela deslizou uma fotografia sobre a mesa. Uma jovem Laura, sorrindo timidamente para a câmera. Se Henrique começar a juntar as peças, os medicamentos que prescrevi deveriam manter as memórias traumáticas sob controle. Defendeu-se o médico. Mas posso ajustar a dosagem. Faça isso e envie alguém de confiança para ficar de olho nele em Angra. Discretamente, Leandro assentiu, enquanto Beatriz continuava examinando o conteúdo da pasta com expressão sombria. Sacrifiquei muito para construir o que temos hoje, murmurou ela, mais para si mesma do que para o médico. Não vou permitir que fantasmas do passado destruam tudo. De volta ao resort, Henrique continuava sua pesquisa quando encontrou algo, uma pequena nota de jornal digital de um município mineiro, datada de 8 anos atrás, noticiando o falecimento de Benedita Soares, querida curandeira local que criou sozinha a neta, Luísa Soares, após a morte da filha. Um detalhe na foto chamou sua atenção. Ao fundo, parcialmente visível, havia uma fotografia emoldurada onde uma jovem muito semelhante a Laura aparecia. A imagem era pequena e desfocada, mas o suficiente para acender um alerta em sua mente. Henrique respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Estaria imaginando conexões onde não existiam por causa de uma mera semelhança física. Ou havia algo mais profundo ligando aquela camareira ao seu passado com Laura. Decidiu que precisava investigar mais. Discretamente. Não podia confiar em ninguém de sua equipe, certamente monitorada por Beatriz. Esse segredo, por enquanto, seria apenas seu. A manhã seguinte amanheceu com uma neblina fina sobre o mar, criando uma atmosfera quase etérea nos jardins do resort. Henrique despertou após uma noite de sono agitado, repleta de sonhos fragmentados onde o rosto de Laura se fundia ao de Luísa. Decidiu que precisava de uma abordagem estratégica para se aproximar da camareira sem levantar suspeitas após o café da manhã. Solicitou ao gerente do resort que Luísa fosse designada permanentemente para atender sua vila, alegando apreciar a discrição da funcionária. Também pediu informações sobre os responsáveis pelo paisagismo dos jardins, explicando ter interesse especial em plantas medicinais. O projeto paisagístico foi desenvolvido pelo escritório Matos em Associados, explicou o gerente. Mas temos uma funcionária que cuida pessoalmente dos canteiros de ervas. Uma senhora mais velha, muito conhecedora. Os funcionários a chamam de Dona Vera. Gostaria de conhecê-la, respondeu Henrique. Talvez ela possa me indicar plantas que ajudem na recuperação cardiovascular. O gerente prometeu providenciar um encontro, mas alertou que Dona Vera era reservada e raramente interagia com os hóspedes. Mais tarde, enquanto Henrique revisava alguns e-mails em sua varanda, Luísa apareceu para a limpeza diária. Bom dia, Sr. Antunes. Está se sentindo melhor hoje? Muito melhor. Obrigado, por favor. Não se preocupe com a limpeza agora. Na verdade, gostaria de conversar um pouco se não for incômodo. Ela pareceu surpresa, mas assentiu educadamente. Soube que você tem conhecimentos sobre plantas medicinais, continuou ele, indicando a cadeira ao seu lado. Estou interessado em tratamentos naturais complementares após meu episódio de saúde. O rosto de Luísa se iluminou sutilmente, exatamente como Laura quando falava sobre sua paixão. Minha avó era curandeira, respondeu ela, sentando-se timidamente. Aprendi muito com ela, mas não sou formada. É só conhecimento popular. Às vezes o conhecimento popular tem mais valor que muitos diplomas, comentou Henrique. Sua avó era de Minas, correto? Percebi pelo sotaque. Luísa o encarou com uma mistura de surpresa e cautela. Sim, de um vilarejo próximo a Ouro Preto, como soube. Henrique improvisou rapidamente. Tenho um motorista mineiro com o mesmo sotaque. Tenho bom ouvido para essas coisas. A explicação pareceu satisfazê-la. Aos poucos, enquanto conversavam sobre propriedades de ervas para fortalecimento cardíaco, Luísa foi se soltando. Falou sobre sua infância no interior, criada pela avó após a morte dos pais. Uma história que ela própria conhecia apenas por relatos, pois era muito pequena quando aconteceu.
Minha avó dizia que minha mãe morreu no parto e meu pai de desgosto logo depois. Explicou ela com um olhar distante. Não tenho fotos deles, apenas histórias. Algo na maneira como ela narrava essa parte soava como uma lição bem ensaiada. Henrique se perguntou se havia mais na história do que a própria Luísa sabia. E como veio parar em Angra, depois que vovó faleceu há 8 anos, não tinha mais o que me prender lá. Vim para o litoral buscando trabalho. Tenho um filho para criar. Um filho. A informação o pegou de surpresa. Rafael, 8 anos. O rosto dela se iluminou com orgulho maternal. É um menino esperto, mas tem alguns problemas de saúde. Nesse momento, Luísa ajustou a gola do uniforme. E foi quando Henrique notou, pendurado em uma corrente fina, parcialmente escondido, havia um medalhão dourado. Seu coração acelerou instantaneamente. Esse medalhão, apontou ele, tentando controlar a voz. É muito bonito. Luísa tocou o objeto instintivamente. Foi presente da minha avó. Disse que era uma relíquia de família. Posso vê-lo mais de perto. Hesitante, ela retirou a corrente do pescoço e entregou o medalhão a Henrique. Suas mãos tremiam ligeiramente ao segurá-lo. Um círculo dourado com uma inscrição em latim na parte externa. Amor vincit omnia. O amor vence tudo. A mesma inscrição que ele mandara gravar no medalhão que dera a Laura na última vez que a vira. Com dedos trêmulos, ele abriu o pequeno fecho. Dentro, como temia e ao mesmo tempo esperava, havia uma foto minúscula, desbotada pelo tempo. Um jovem casal. A imagem estava desgastada demais para identificar os rostos com certeza. Mas Henrique sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. É muito especial para mim, disse Luísa, estendendo a mão para pegá-lo de volta. Único presente que tenho da minha família. Henrique devolveu o medalhão, lutando para manter a compostura. É realmente uma peça única, comentou, a boca subitamente seca. Obrigado por me mostrar. Após Luísa se retirar, Henrique permaneceu imóvel por longos minutos. Aquele medalhão era idêntico ao que ele havia dado a Laura. Não podia ser coincidência. O que significava aquilo? Seria Luísa. Não, as datas não batiam. Se Laura tivesse tido uma filha dele, a criança teria 33 anos agora, não 32. E Luísa mencionara ter um filho de 8 anos. Seu celular tocou. Interrompendo o turbilhão de pensamentos, era Dr. Leandro. Como está se sentindo, Henrique? Bem, não precisava ligar para verificar. Apenas cumprindo ordens de sua esposa, respondeu o médico com uma risada artificial. Aliás, estou ajustando sua medicação. Enviarei uma nova prescrição hoje mesmo. Por quê? Achei que estava tudo sob controle. Apenas precauções. Você teve alguns episódios de confusão, não é mesmo? Beatriz comentou que você mencionou o nome Laura para uma funcionária. Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como Beatriz poderia saber disso? Foi um momento de desorientação após o derrame. Desconversou. Já passou. Ainda assim, prefiro ajustar a dosagem. O novo medicamento ajudará a evitar esses lapsos de memória. Após desligar, Henrique ficou ainda mais alerta. Claramente, Beatriz o estava monitorando de perto, mesmo à distância. E o mais perturbador, a menção específica a lapsos de memória, sugeria que havia algo que eles não queriam que ele recordasse. Em São Paulo, Ana Silva, uma jovem enfermeira recém-contratada no consultório do Dr. Leandro, organizava prontuários quando notou um nome recorrente nas anotações do médico, Henrique Antunes. Como estudante dedicada, Ana reconheceu imediatamente o nome do famoso empresário, mas estranhou a frequência das consultas e os medicamentos prescritos. Curiosa por natureza, ela examinou as receitas recentes, antidepressivos em doses incomuns, combinados com um medicamento experimental para a estabilização de memória traumática. Como aluna do último ano de enfermagem, especializada em neurologia, Ana sabia que aquela combinação era, no mínimo, questionável. Preparando as receitas do Sr. Antunes, a voz do Dr. Leandro a sobressaltou. Sim, doutor, respondeu ela, fechando rapidamente a pasta. Estava verificando a posologia para ter certeza. Eu mesmo farei isso, disse ele, estendendo a mão para pegar os documentos. O caso do Sr.
Antunes é delicado, confidencial, na verdade. Ana assentiu, entregando a pasta, mas a expressão no rosto do médico, uma mistura de desconforto e culpa, acendeu um alerta em sua mente treinada para observar pacientes. Algo não estava certo naquela situação. De volta ao resort, a noite caiu rapidamente sobre Angra dos Reis. Uma tempestade tropical se aproximava, e o vento começava a uivar pelas frestas das janelas. Henrique tentou dormir, mas imagens perturbadoras o impediam de relaxar. O medalhão, o olhar de Luísa, o tom suspeito de Leandro ao telefone. Quando finalmente adormeceu, um pesadelo vívido o aguardava. Um corredor de hospital, gritos abafados, uma jovem Laura em uma maca, sangue manchando os lençóis brancos, um bebê chorando ao longe e duas figuras conversando em um canto escuro. Precisamos nos livrar da garota e da criança. Eduardo foi absolutamente claro quanto a isso. A voz era inquestionavelmente de Beatriz, mais jovem, mas inconfundível. Isso vai além da ética médica, Beatriz. Uma coisa é forjar documentos, outra é: não me importa como você vai fazer, Leandro. Faça. Henrique acordou sobressaltado, suando frio, enquanto um trovão sacudia as janelas. O sonho havia sido tão real, tão vívido que parecia mais uma memória que um pesadelo. Sentou-se na cama, tentando acalmar a respiração. O relógio digital marcava 3h47 da manhã. Fora de sua janela, através da cortina da chuva, pensou ter visto uma silhueta no jardim, uma figura feminina, parada sob a tempestade, olhando diretamente para sua vila. Quando piscou, a figura havia desaparecido, como se nunca tivesse estado lá. O que está acontecendo comigo? Murmurou para o quarto vazio, enquanto a tempestade aumentava lá fora, espelhando a turbulência em sua mente. A tempestade havia passado, mas uma inquietação permanecia em Henrique. O pesadelo da noite anterior continuava vívido em sua mente, não como um sonho, mas como uma memória tentando emergir das profundezas. Decidiu que precisava de ajuda profissional para entender o que estava acontecendo. Alguém que não estivesse sob a influência de Beatriz ou Leandro. Após algumas buscas discretas, encontrou o nome do DR, Fernando Lemos, neurologista especializado em memória traumática. Com consultório no Rio de Janeiro, usando o pretexto de uma reunião de negócios, Henrique deixou o resort por um dia, dirigindo-se à cidade para uma consulta de emergência, que conseguira marcar alegando ser um caso excepcional. O consultório do DR, Fernando era acolhedor e discreto, bem diferente do ambiente asséptico e impessoal de Leandro. O médico, um homem de meia idade com expressão atenta e olhar perspicaz, ouviu pacientemente enquanto Henrique relatava os eventos recentes, omitindo apenas nomes e detalhes que pudessem identificar as pessoas envolvidas. Então, esses flashbacks começaram após o derrame. Questionou o médico, fazendo anotações. Sim, e estão se tornando mais intensos e vívidos. Não sei mais distinguir o que é memória real e o que é imaginação. E doera. Fernando ajustou os óculos, estudando Henrique com interesse profissional. O cérebro é fascinante em sua complexidade. Um pequeno derrame pode afetar áreas responsáveis pela inibição de certas memórias, especialmente aquelas associadas a traumas. O senhor mencionou que toma medicamentos prescritos há anos pelo mesmo médico. Sabe exatamente quais são. Henrique entregou a lista que havia trazido. O neurologista examinou-a com uma expressão que foi se tornando cada vez mais preocupada. Essa combinação é incomum, especialmente este aqui, apontou para um dos medicamentos. É um estabilizador experimental, usado em casos muito específicos de estresse pós-traumático, com amnésia dissociativa. Amnésia dissociativa é uma condição onde o paciente bloqueia certas memórias, geralmente traumáticas, como mecanismo de defesa psicológica. Diferente da amnésia comum, que geralmente tem causa física, a dissociativa é psicogênica, causada por fatores emocionais ou psicológicos. Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Está dizendo que posso ter bloqueado memórias intencionalmente, ou seu cérebro fez isso para protegê-lo de um trauma significativo, explicou o médico. Gostaria de fazer alguns exames específicos. Se o senhor permitir, imagens cerebrais mais detalhadas podem nos dar uma ideia melhor do que está acontecendo.
No final da consulta, após uma bateria preliminar de testes, Dr. Fernando apresentou sua hipótese. Os resultados sugerem que o senhor pode ter sofrido um trauma psicológico severo há muitos anos, que resultou em um bloqueio de memórias. Os medicamentos que vem tomando provavelmente ajudavam a manter esse bloqueio. O derrame afetou essa barreira, permitindo que fragmentos comecem a emergir. E o que devo fazer? Se realmente deseja recuperar essas memórias, precisamos reduzir gradualmente a medicação atual e iniciar um processo terapêutico adequado. Mas devo alertá-lo. Há razões pelas quais o cérebro bloqueia traumas. O processo pode ser doloroso. Henrique olhou pela janela do consultório, observando o movimento da cidade lá fora. Doutor, há algo no meu passado que preciso descobrir. Não importa o quão doloroso seja. De volta ao resort. Henrique encontrou um pequeno pacote em sua porta, os novos medicamentos enviados por Leandro. Estudou os comprimidos, comparando-os com as anotações que fizera durante a consulta com Dr. Fernando, a dose havia sido significativamente aumentada. Decidiu não tomar o novo medicamento e reduzir gradualmente o anterior. Seguindo as orientações do neurologista, sabia que estava arriscando sua estabilidade mental, mas a necessidade de descobrir a verdade era mais forte. Caminhando pelos jardins para clarear a mente, Henrique finalmente avistou a misteriosa Dona Vera, cuidando de um canteiro de ervas aromáticas, de costas. Via-se apenas uma mulher de estatura mediana, cabelos grisalhos presos em um coque simples, usando um chapéu de palha de abas largas e luvas de jardinagem. Bom dia, cumprimentou ele, aproximando-se. A mulher ficou visivelmente tensa, mas não se virou. Continuou seu trabalho, respondendo num tom baixo. Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo? Sou Henrique Antunes, proprietário do resort. Ouvi falar muito bem do seu conhecimento sobre plantas medicinais. São apenas ervas comuns, respondeu ela, ainda evitando encará-lo. Nada especial. Havia algo familiar em sua voz, apesar do tom propositalmente alterado. Henrique tentou posicionar-se de modo a ver seu rosto, mas a mulher ajustou o chapéu, mantendo as feições na sombra. Soube que conhece propriedades curativas que não se encontram em livros. Insistiu ele. Estou em recuperação de um derrame e tenho interesse pessoal no assunto. Deveria consultar médicos. Não jardineiros, senhor. Ela finalmente se levantou, mas manteve distância. Com licença, tenho trabalho a fazer. Antes que pudesse insistir, seu celular tocou. Era a gerência do resort, informando que havia uma ligação urgente de São Paulo. Relutante, Henrique deixou Dona Vera e dirigiu-se ao escritório administrativo para atender. A ligação era de seu assistente pessoal, informando que Beatriz estava planejando uma visita surpresa ao resort no dia seguinte, alegando preocupação com sua saúde. Na mesma tarde, Henrique decidiu continuar sua investigação sobre Luísa. Através de buscas discretas na internet, encontrou mais detalhes sobre o vilarejo onde ela crescera. Uma reportagem local sobre medicina popular mencionava Benedita Soares como guardiã de conhecimentos tradicionais. A foto que acompanhava a matéria mostrava a senhora idosa ao lado de uma adolescente que certamente era Luísa, ao fundo da imagem, parcialmente visível na parede da casa simples. Havia várias fotografias emolduradas. Henrique aumentou a imagem o máximo possível, focando em uma delas. Seu coração disparou. Mesmo com a baixa qualidade, podia distinguir uma jovem mulher grávida, sentada em um banco de jardim. A data impressa no canto da foto parecia indicar exatamente 33 anos atrás. Impossível, murmurou ele, encarando a imagem com intensidade. Naquele momento, batidas na porta interromperam sua concentração. Era Luísa, trazendo toalhas limpas. Desculpe incomodá-lo, Sr. Antunes, posso entrar? Henrique rapidamente fechou o laptop. Claro, entre. Enquanto ela organizava as toalhas no banheiro, Henrique notou algo que não havia percebido antes. Quando Luísa esticou o braço para alcançar a prateleira alta, a manga do uniforme subiu levemente, revelando uma marca de nascença no antebraço. Uma pequena mancha avermelhada em formato irregular. A visão o atingiu como um raio. Laura tinha uma marca idêntica. No mesmo lugar, seu filho, disse ele subitamente, quando ela retornou ao quarto. Você mencionou que ele tem problemas de saúde. Luísa pareceu surpresa com a pergunta, mas respondeu: Sim,
Uma condição cardíaca congênita. Precisa de uma cirurgia, mas é muito cara. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela rapidamente conteve. Desculpe, não deveria trazer problemas pessoais para o trabalho. De forma alguma, na verdade, tenho alguma experiência com instituições de saúde. Talvez possa ajudar de alguma forma. Um lampejo de esperança cruzou o rosto dela, logo substituído por cautela. É muito gentil, senhor, mas estamos nos virando. Faço horas extras e vendo medicamentos naturais que preparo. Eventualmente, conseguiremos o valor. E o pai do menino, ele ajuda. Uma sombra passou pelo rosto de Luísa. Ele não faz parte de nossas vidas. A firmeza em sua voz indicava que o assunto estava encerrado, após sua saída. Henrique permaneceu pensativo. As coincidências se acumulavam. A semelhança física, o medalhão idêntico, a marca de nascença no mesmo local, os conhecimentos sobre plantas medicinais herdados da avó, e agora, uma foto que parecia mostrar uma jovem grávida na época exata do desaparecimento de Laura. Seria possível que Luísa fosse filha de Laura. Mas se fosse, por que ela acreditava que sua mãe havia morrido no parto? E quem era o menino doente? Seu neto biológico. Seus pensamentos foram interrompidos por uma tontura súbita. A redução da medicação estava começando a afetar seu sistema. Deitou-se, tentando controlar a respiração, quando outra memória irrompeu com força total. Uma sala de hospital, um documento sendo assinado, Leandro mais jovem falando em tom conspiratório. Oficialmente, a mãe faleceu devido a complicações no parto. A criança será registrada como natimorta. Os documentos já estão preparados. E na realidade, a voz de Beatriz, fria e calculista. Na realidade, faremos o que for necessário para resolver o problema, como Eduardo solicitou. Ninguém jamais saberá. O choro de um bebê ecoava ao fundo, enquanto uma enfermeira saía apressadamente da sala, carregando um pequeno embrulho nos braços. Henrique abriu os olhos, ofegante. Não era um sonho ou devaneio. Era uma memória real. Cristalina em sua nitidez, o que haviam feito com Laura e com o bebê. Seu olhar caiu sobre uma fotografia na mesa de cabeceira. Ele e Beatriz em seu casamento, aparentemente felizes, 1 ano após o desaparecimento de Laura. Os olhos de sua esposa, que sempre lhe pareceram determinados e ambiciosos, agora revelavam algo mais sombrio. Quanto mais descobria, mais percebia que havia sido manipulado durante décadas. E se suas suspeitas estivessem corretas, a verdade seria mais devastadora do que jamais imaginara. A notícia da iminente chegada de Beatriz deixou Henrique em estado de alerta. Precisava agir rápido se quisesse descobrir mais sobre a possível conexão entre Luísa e Laura. Antes que a presença da esposa complicasse tudo, decidiu começar pela marca de nascença que vira no braço da camareira, a prova mais concreta que tinha até o momento, pela manhã, enquanto Luísa organizava seu café da manhã na varanda. Henrique lançou a isca. "Notei que você tem uma marca de nascença no braço", comentou casualmente. "Interessante o formato." Luísa instintivamente cobriu o antebraço com a mão. "É só uma mancha, senhor. Tenho desde que nasci. Desculpe a indiscrição, mas me chamou a atenção porque, bem, uma pessoa muito próxima tinha uma marca idêntica, no mesmo lugar." Os olhos da jovem se arregalaram levemente. "Minha avó dizia que era um sinal de sorte, que pessoas especiais nascem com essas marcas." Ela hesitou antes de continuar. O senhor disse: "Tinha." "Sim, ela. Desapareceu há muitos anos." Um silêncio pesado se estabeleceu entre eles. Henrique percebeu que estava se arriscando demais ao fazer perguntas tão diretas. Se Beatriz descobrisse, certamente intensificaria o monitoramento. "Acho que precisarei me ausentar novamente hoje", disse ele, mudando de assunto. "Tenho outra consulta médica no Rio." Não era totalmente mentira. Havia marcado um retorno com DR, Fernando, para discutir os novos flashbacks e as descobertas recentes. Enquanto isso, em São Paulo, Ana, a enfermeira de Leandro, enfrentava seu próprio dilema ético. Desde que notara as prescrições incomuns para Henrique Antunes, sua curiosidade profissional a levara a investigar discretamente. Os medicamentos prescritos pelo DR, Leandro não apenas suprimiam memórias traumáticas. Em altas doses, poderiam causar danos neurológicos permanentes. Naquela manhã, chegou mais cedo ao consultório,
determinada a examinar o prontuário completo do empresário, usando a desculpa de organizar os arquivos para a auditoria anual. Conseguiu acesso ao arquivo digital protegido, o que encontrou a deixou horrorizada. 33 anos de tratamento contínuo com dosagens progressivamente mais altas, notas esparsas sobre manter o paciente estável e evitar recuperação de memórias específicas relacionadas ao incidente L. Mais perturbador ainda era um anexo confidencial, acessível apenas com uma senha especial. Ana hesitou, sabendo que estava cruzando uma linha perigosa, mas sua consciência profissional falou mais alto. Após algumas tentativas, conseguiu decifrar a senha. A data de nascimento de Leandro, típica falta de criatividade que ela já havia notado no médico. O documento continha registros antigos, digitalizações de anotações médicas de décadas atrás. Uma delas se destacava, detalhes sobre uma paciente L, admitida com trabalho de parto prematuro, aparentemente após um acidente não especificado. As anotações terminavam abruptamente, seguidas por um atestado de óbito. O mais estranho, porém, era uma anotação manuscrita na margem. Procedimento e concluído conforme instruções. Bá confirmou compensação adequada. Ana estava tão absorta nas descobertas que não percebeu a presença de Leandro, até que ele falou, bem atrás dela. O que está fazendo no meu computador? Ana? No consultório do DR, Fernando no Rio, Henrique relatou as novas descobertas e as memórias que haviam emergido nas últimas horas. Isso confirma minha suspeita de amnésia dissociativa, comentou o neurologista, examinando os novos exames. Seu cérebro está recuperando memórias que foram ativamente suprimidas, tanto por mecanismos psicológicos quanto, aparentemente, por medicação contínua. Então não estou imaginando coisas. Absolutamente não. Na verdade, descobri algo preocupante nos seus exames sanguíneos. Fernando mostrou um gráfico na tela do computador. Estes níveis sugerem exposição prolongada a uma substância que, em baixas doses, ajuda a suprimir memórias, mas em dosagem contínua, pode causar pequenos danos cerebrais cumulativos. Está dizendo que fui envenenado. Envenenado é uma palavra forte, mas, tecnicamente sim, a longo prazo, essa substância poderia causar sintomas similares a um início de demência. Alguém poderia estar ajustando sua medicação não apenas para suprimir memórias, mas para gradualmente comprometer sua capacidade cognitiva. A revelação atingiu Henrique como um soco. Durante anos, confiara em Leandro e Beatriz para cuidar de sua saúde. A ideia de que conspiravam para prejudicá-lo lentamente era quase inconcebível. Mas as evidências apontavam nessa direção. Preciso descobrir o que aconteceu com Laura, disse Henrique determinado. E se minhas suspeitas estiverem corretas, preciso saber se Luísa é realmente minha filha. Dalher, Fernando assentiu gravemente. Posso solicitar um teste de DNA discreto, se conseguir amostras adequadas. Mas precisa ter cuidado, Henrique. Se essas pessoas manipularam sua mente por décadas, não hesitarão em tomar medidas drásticas se perceberem que você está descobrindo a verdade. Quando Henrique retornou ao resort no final da tarde, encontrou Beatriz já instalada em sua vila, organizando suas roupas no closet como se pretendesse ficar por um longo período. Você parece surpreso em me ver, comentou ela, beijando-o superficialmente no rosto. Achei que seu assistente tivesse avisado sobre minha chegada. Sim, mas não esperava que viesse tão cedo. Beatriz o estudou com olhos perspicazes, avaliando cada microexpressão. Estou preocupada com você. Querido, Leandro me disse que você não respondeu às mensagens dele sobre a nova medicação. Tenho me sentido bem sem ela, respondeu Henrique cautelosamente. Bobagem, você teve um derrame, Henrique. Não é hora de negligenciar sua saúde. Enquanto falava, Beatriz já separava os novos comprimidos e um copo d'água. Tome agora, vou ficar mais tranquila. Henrique percebeu que estava encurralado. Se recusasse, levantaria suspeitas imediatas. Se fingisse tomar e descartasse depois, ela poderia perceber. Decidiu que precisava ganhar tempo. Vou tomar logo após o jantar. Alguns remédios me dão azia com o estômago vazio. Beatriz estreitou os olhos, mas não insistiu. Falando em jantar, reservei uma mesa no restaurante principal. Precisamos comemorar. Comemorar. Conseguimos a exclusividade em Angra. O contrato foi assinado hoje de manhã.
Enquanto se preparava para o jantar, Henrique recebeu uma mensagem criptografada do DR Fernando. Análise preliminar concluída. Precisamos conversar urgentemente. Tenha cuidado. No restaurante, Beatriz mantinha uma conversa artificial sobre negócios e planos futuros para o resort. Henrique respondia automaticamente, sua mente ocupada com planos para descobrir a verdade, em determinado momento. Notou Luísa servindo mesas próximas, evitando cuidadosamente olhar em sua direção. Aquela garota, comentou Beatriz subitamente, seguindo seu olhar. A camareira. Disseram-me que você a requisitou especificamente para sua vila. O tom casual não enganou Henrique. Ela é eficiente e discreta, respondeu ele simplesmente. Tem algo familiar nela, não acha? A pergunta deliberadamente provocativa confirmou suas suspeitas. Beatriz sabia exatamente quem Luísa lembrava. Não tinha notado. O jantar prosseguiu em uma atmosfera tensa, até que Luísa acidentalmente derrubou uma bandeja próximo à mesa deles. Enquanto se abaixava para recolher a louça quebrada, a manga de seu uniforme subiu, revelando a marca de nascença. O olhar de Beatriz fixou-se naquele ponto, e uma expressão de alarme cruzou rapidamente seu rosto bem cuidado. Estou cansada, anunciou ela abruptamente. Vamos voltar para a vila, naquela noite. Fingindo tomar o medicamento, Henrique observou Beatriz falando em código ao telefone no banheiro. Obviamente com Leandro, frases como "A situação está mais complicada do que pensávamos" e "Talvez precisemos medidas mais definitivas" confirmaram suas piores suspeitas. Quando finalmente se deitaram, Henrique fingiu adormecer rapidamente, através das pálpebras semicerradas. Viu Beatriz levantar-se silenciosamente e abrir seu laptop, acessando pastas de arquivos que ele nem sabia que existiam no dispositivo. Uma imagem na tela chamou sua atenção. Parecia uma foto antiga de Laura, parte de um arquivo intitulado Incidente São Mateus, 1990. São Mateus era o nome do hospital onde, segundo suas memórias recuperadas, algo terrível havia acontecido. Assim que Beatriz retornou à cama, Henrique fez uma anotação mental para verificar o laptop na primeira oportunidade. O cerco estava se fechando, e ele precisava agir rapidamente antes que medidas mais definitivas fossem tomadas. Do lado de fora da vila, parcialmente oculta entre as sombras do jardim, a figura de Dona Vera observava as luzes do quarto se apagarem. Seu rosto, normalmente escondido sob o chapéu de abas largas, revelava olhos verdes idênticos aos de Luísa, brilhantes de lágrimas contidas, e uma determinação feroz que 3 décadas de exílio não haviam conseguido diminuir. A tempestade que atingiu Angra dos Reis naquela noite parecia espelhar a turbulência interior de Henrique. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando momentaneamente o quarto onde ele fingia dormir, enquanto Beatriz, finalmente, caía em sono profundo. O barulho da chuva forte contra as janelas camuflava seus movimentos cuidadosos ao levantar-se. Com passos silenciosos, Henrique dirigiu-se à mesa onde Beatriz havia deixado o laptop. Ligou o dispositivo, mantendo o brilho da tela no mínimo. Pediu senha, tentou algumas combinações óbvias. Aniversário dela, data do casamento, sem sucesso. Na terceira tentativa, arriscou a data de falecimento de Eduardo Antunes. Seu pai, a tela desbloqueou. Tão previsível, Beatriz, murmurou ele. Navegou pelos arquivos, encontrando a pasta Incidente São Mateus, 1990, protegida por outra senha. Após algumas tentativas frustradas, decidiu tentar Laura, e o arquivo abriu. Um calafrio percorreu sua espinha. Beatriz usava o nome da mulher que havia destruído como senha. O arquivo continha documentos digitalizados, prontuários médicos, certidões, fotografias. Henrique sentiu o sangue congelar ao ver a imagem de Laura inconsciente em uma cama de hospital, visivelmente grávida. O prontuário indicava admissão por acidente doméstico com trauma abdominal, gravidez em risco. Continuou explorando os documentos, descobrindo uma certidão de óbito em nome de Laura Mendes, com causa da morte listada como complicações no parto. Havia também uma declaração de natimorto para recém-nascido feminino sem nome. Ambos os documentos assinados pelo Dr. Leandro Carvalho,
um arquivo de áudio chamou sua atenção. Hesitante, conectou fones de ouvido e clicou no arquivo datado de 12 de maio de 1990. Está feito. A voz de Leandro soava mais jovem, mas inconfundível. Oficialmente, ela faleceu às 3h27 por hemorragia pós-parto. A criança foi registrada como natimorta. E, na realidade, a voz fria de Beatriz. A menina é saudável. Perfeita, na verdade, quanto à mãe. Ainda está em coma induzido. Mantenha-a assim até resolvermos tudo. Eduardo foi claro. Nenhuma das duas deve permanecer como problema. Beatriz, uma coisa é falsificar documentos. Outra bem diferente é... Não me interessam suas crises de consciência, Leandro. Pense no que ganhará quando Eduardo transferir aquelas ações para seu nome, sua clínica particular, sua reputação. Tudo depende disso. O áudio terminava abruptamente ali. Henrique sentiu náuseas. A cabeça latejando com uma dor intensa, enquanto outras memórias explodiam em sua mente, ele recebendo a notícia da morte de Laura. O desespero, Beatriz sempre ao seu lado, consolando-o, os primeiros comprimidos para ajudá-lo a dormir. Um trovão particularmente forte sacudiu a vila, e Beatriz moveu-se na cama. Rapidamente, Henrique transferiu os arquivos para um pendrive que sempre carregava, fechou o laptop e retornou ao exato momento em que ela abria os olhos. "Está tudo bem?" perguntou ela, a voz rouca de sono. "Só a tempestade que me acordou", respondeu ele, deitando-se novamente. Beatriz o observou por alguns segundos com olhos semicerrados antes de voltar a dormir. Henrique permaneceu imóvel, processando a enormidade do que acabara de descobrir. Laura não havia morrido. Sua filha não era natimorta. Haviam mentido para ele por 3 décadas, drogando-o para evitar que descobrisse a verdade. E se Luísa, com sua marca de nascença idêntica e o medalhão que ele dera a Laura, fosse aquela bebê que supostamente não sobrevivera, amanhã trouxe um céu lavado pela tempestade. Mas Henrique mal notou. Sua mente estava ocupada planejando seus próximos passos enquanto tomava café com Beatriz na varanda. "Leandro ligou", comentou ela casualmente. "Está preocupado porque você não respondeu às mensagens dele sobre a nova medicação. Diga a ele que estou bem. Na verdade, ele vem pra cá hoje. Achamos melhor fazer um check-up completo, considerando o seu episódio recente." Henrique percebeu a armadilha se fechando. Se Leandro viesse, certamente insistiria na medicação, possivelmente até em doses supervisionadas. "Não será necessário. Tenho acompanhamento médico no Rio." Beatriz pousou a xícara de café, encarando-o diretamente. "Com quem?" "Um especialista que recomendaram doer Fernando." Um lampejo de reconhecimento e alarme cruzou o rosto de Beatriz antes que ela pudesse disfarçar. Fernando Lemos, o neurologista. A reação confirmou as suspeitas de Henrique. Eles conheciam Fernando e sabiam do perigo que ele representava para seus planos. "Exatamente. Ele fez exames interessantes. Descobriu traços incomuns no meu sangue que sugerem envenenamento prolongado." Beatriz empalideceu visivelmente. "Que absurdo!" balbuciou ela, levantando-se abruptamente. "Esse médico claramente não sabe do que está falando. Vou ligar para Leandro imediatamente." Assim que ela entrou, Henrique aproveitou para enviar rapidamente uma mensagem para DR, Fernando, anexando os arquivos copiados na noite anterior. "Urgente. Descobertas confirmam nossas suspeitas. Preciso saber sobre o Hospital São Mateus e quaisquer registros de adoção da mesma data." Em São Paulo, Ana encontrava-se em uma situação delicada. Após ser flagrada acessando arquivos confidenciais, esperava ser demitida imediatamente. Surpreendentemente, DR, Leandro apenas deu um aviso severo, alegando que entenderia sua curiosidade profissional desde que o assunto fosse encerrado. Essa reação incomum apenas aumentou suas suspeitas, quando o médico anunciou uma viagem repentina a Angra dos Reis. Deixando-a responsável pelo consultório, Ana percebeu a oportunidade que tinha em mãos. Assim que ficou sozinha, voltou aos arquivos, determinada a descobrir mais sobre a misteriosa paciente L. Entre os registros antigos, encontrou uma anotação manuscrita pelo próprio Leandro.
criança encaminhada para adoção via intermediário em MG, BS, as iniciais BS. Soaram familiares. Recordou-se de um caso mencionado em uma aula sobre ética médica. Benedita Soares, uma enfermeira denunciada por facilitar adoções irregulares nos anos 90, antes de desaparecer misteriosamente, Ana sentiu-se gelar. Estava diante de algo muito maior do que imaginara. No resort, a situação deteriorava-se rapidamente. Henrique sentia-se cada vez mais desorientado, com tonturas frequentes e lapsos momentâneos de consciência. Sintomas da abstinência dos medicamentos controlados que tomara por décadas. Enquanto Beatriz falava ao telefone em voz baixa no quarto, ele decidiu dar um passeio pelos jardins para clarear a mente. A chuva havia parado, deixando o ar pesado e úmido. Caminhou até encontrar um banco solitário perto de um canteiro de ervas, onde sentou-se, tentando organizar o turbilhão de pensamentos e memórias. O senhor não parece bem. A voz o sobressaltou. Era Dona Vera, a jardineira, parada a alguns metros, ainda usando seu inseparável chapéu de abas largas. Estou apenas cansado, respondeu ele. Alguns chás podem ajudar com efeitos de abstinência. A forma como ela enfatizou as últimas palavras fez Henrique encará-la com mais atenção. Como sabe que estou em abstinência? Reconheço os sinais. Trabalhei como auxiliar de enfermagem há muito tempo. Ela se aproximou lentamente, oferecendo um pequeno saquinho de papel. Erva cidreira com melissa e valeriana. Ajuda a reduzir a ansiedade sem comprometer a lucidez mental. Henrique aceitou o pacote, estudando-a atentamente. Quem é você realmente? Dona Vera. Antes que ela pudesse responder, a voz de Luísa soou a alguns metros de distância. Vera, preciso da sua ajuda. É o Rafael. A jardineira virou-se rapidamente. O que aconteceu? Ele teve outra crise. Está na enfermaria do resort. Henrique levantou-se, alarmado. Seu filho está doente. Posso ajudar de alguma forma? Luísa hesitou, o desespero maternal superando momentaneamente sua reserva profissional. É o coração dele. Está piorando. E o hospital público disse que a cirurgia pode demorar meses. Vá com ela, disse Henrique para Dona Vera. Depois continuamos nossa conversa. Enquanto as duas mulheres se afastavam apressadamente, uma memória súbita e avassaladora atingiu Henrique. Eduardo, seu pai, morrendo de insuficiência cardíaca aos 62 anos. Uma condição congênita que os médicos disseram ser hereditária na família Antunes. A revelação o atingiu como um raio. Se Rafael tinha uma condição cardíaca semelhante e Luísa realmente fosse sua filha, então o menino seria... O pensamento foi interrompido por uma dor lancinante em seu peito, enquanto outra memória emergiu violentamente. A mais clara e perturbadora até então, Laura, semiconsciente em uma cama de hospital, sangue manchando os lençóis, Beatriz e Leandro conversando em voz baixa no canto do quarto. Precisamos nos livrar dela e da criança. Eduardo foi absolutamente claro quanto a isso. Beatriz, isso vai além da ética médica. Não me importa como você vai fazer, Leandro. Se essa garota e esse bebê continuarem vivos, podemos dizer adeus à fortuna dos Antunes. Laura abrindo os olhos, percebendo-o na porta. Henrique, nosso bebê, eles disseram. Não deixe que... Leandro, aplicando rapidamente uma injeção no braço dela, que volta a ficar inconsciente. Beatriz virando-se, surpresa ao vê-lo. Henrique, o que faz aqui? O médico disse que não poderia ter visitas. Onde está meu bebê? Laura disse que... Oh, querido, você está confuso. A criança não sobreviveu e Laura está morrendo. Sinto muito. Leandro aproximando-se com uma seringa. Isso vai ajudá-lo a lidar com o choque. A lembrança era tão vívida, tão real, que Henrique cambaleou, sentindo o mundo girar ao seu redor. Tentou chamar por ajuda, mas sua voz falhou. Escorregou do banco para o chão enlameado, enquanto a tempestade recomeçava, mais violenta que antes. Sua última imagem consciente foi de Beatriz, correndo em sua direção, o celular na mão, falando rapidamente. Ele sabe, Leandro. Ele sabe de tudo. Venha imediatamente. A escuridão o envolveu. Ao som da chuva pesada e do trovão que parecia anunciar o fim de uma era de mentiras, Henrique piscou lentamente,
tentando adaptar os olhos à penumbra do quarto de hospital. O bip monótono dos equipamentos ao seu redor era o único som que quebrava o silêncio da noite. Não se lembrava de como havia chegado ali. Seu último pensamento consciente fora no jardim do resort. Quando a avalanche de memórias o derrubara, tentou levantar-se, apenas para descobrir que seu corpo não respondia adequadamente. Um tubo intravenoso em seu braço esquerdo gotejava um líquido transparente, movendo apenas os olhos. Percebeu que estava sozinho no quarto. Mas a porta entreaberta indicava a presença de alguém no corredor. Provavelmente um segurança contratado por Beatriz. Os últimos eventos voltaram à sua mente com dolorosa clareza. As memórias recuperadas não eram delírios, como Beatriz e Leandro haviam tentado convencê-lo durante anos. Eram a verdade que fora enterrada sob camadas de medicamentos e manipulação psicológica. Laura não morrera. Sua filha não era natimorta. E tudo indicava que Luísa era essa filha. Uma enfermeira entrou silenciosamente para verificar seus sinais vitais. "Onde estou?" perguntou Henrique, a voz áspera pela falta de uso. "No Hospital Santa Clara, em Angra dos Reis", respondeu ela. Ajustando o soro, "O senhor sofreu um colapso nervoso, segundo seu médico. Está aqui há 2 dias. 2 dias?" O pânico o atingiu. Tanto tempo inconsciente significava que Beatriz e Leandro tiveram amplo espaço para agir. Sua esposa e seu médico particular estão hospedados no hotel ao lado. Pediram para serem notificados imediatamente quando o senhor acordasse. "Por favor, não avise ainda", pediu ele, segurando fracamente o pulso da enfermeira. "Preciso de tempo." A jovem hesitou, olhando para o corredor com preocupação. "O Dr. Carvalho deixou instruções muito específicas, se eu não seguir o protocolo." "Você é enfermeira há quanto tempo?" perguntou Henrique, tentando uma nova abordagem. 3 anos, senhor." "Então sabe que seu compromisso é com o paciente, não com o médico. Estou pedindo. Apenas algumas horas, por favor." Algo na sinceridade desesperada de seu pedido pareceu convencê-la. "Posso demorar até o final do meu turno para perceber que o senhor acordou? Isso me dá 4 horas." Ela verificou o relógio. "São 23 agora." "Obrigado", murmurou Henrique. "Qual seu nome?" "Márcia, senhor. Márcia, meu celular." "Seus pertences estão naquela gaveta." Sua esposa deixou o celular, mas levou seu laptop. Assim que a enfermeira saiu, Henrique reuniu todas as suas forças para alcançar a gaveta. Seu corpo parecia feito de chumbo, provavelmente efeito dos sedativos administrados por Leandro, com esforço considerável. Conseguiu pegar o telefone. Havia dezenas de notificações, incluindo mensagens urgentes do Dr. Fernando. Abriu a mais recente. "Achei os registros do São Mateus. Enfermeira Benedita Soares realmente ajudou uma paciente a fugir em 1990. A mesma Benedita adotou legalmente uma criança órfã 3 anos depois. Nome da criança: Luísa. Documentação sugere falsificação. Estou a caminho de Angra com evidências. Cuidado, eles estão desesperados." Um barulho no corredor o fez esconder rapidamente o celular sob o travesseiro. Tensão percorreu seu corpo quando a porta se abriu lentamente. Para seu alívio, não era Beatriz nem Leandro, mas uma figura feminina usando o uniforme de funcionária da limpeza e um chapéu que escondia parcialmente seu rosto. "Quem é você?" perguntou Henrique, desconfiado. A mulher fechou cuidadosamente a porta atrás de si e aproximou-se da cama, com movimentos lentos. Retirou o chapéu e os óculos escuros que usava, revelando um rosto que, apesar das marcas do tempo, Henrique reconheceria em qualquer lugar. "Laura", sussurrou ele, sentindo como se seu coração pudesse parar. Os olhos verdes, idênticos aos de Luísa, encheram-se de lágrimas. 33 anos haviam se passado. O rosto jovem que povoava suas memórias agora mostrava linhas de expressão, cabelos com fios grisalhos cuidadosamente escondidos, mas o olhar, aquele olhar que o cativara desde o primeiro momento, permanecia o mesmo. "Henrique", a voz dela tremeu. "Não temos muito tempo. Você está viva." As palavras saíram como uma prece. "Durante todo esse tempo?" "Sim", respondeu ela, sentando-se cautelosamente na beira da cama. "E antes que pergunte, sim, Luísa é nossa filha." A confirmação, mesmo já sendo esperada, atingiu Henrique como uma onda.
Uma filha. Ele tinha uma filha que jamais conhecera, que crescera pensando ser órfã. 32 anos perdidos para as maquinações de Beatriz e a covardia de um pai que priorizara o império financeiro acima da felicidade do próprio filho. Como? Foi tudo o que conseguiu perguntar? Laura respirou fundo, como se organizasse uma história dolorosa demais para ser narrada. Depois que Leandro anunciou oficialmente minha morte e a da bebê, fui mantida sedada em uma ala isolada do hospital. O plano deles era me transferir para uma clínica clandestina e... Bem, você pode imaginar. Henrique fechou os olhos, a dor daquela revelação quase física. Mas havia uma enfermeira, Benedita, continuou Laura. Ela desconfiou de todo o esquema ao perceber que meus documentos médicos haviam sido falsificados. Uma noite, quando tentei me suicidar após acreditar que nossa filha estava morta, foi ela quem me salvou e revelou que suspeitava que a bebê estava viva. Benedita, murmurou Henrique, as peças do quebra-cabeça encaixando-se. A avó de Luísa, Laura assentiu. Ela me ajudou a fugir, forjando minha morte definitiva para que parassem de me procurar. Fui para o interior de Minas, onde Benedita tinha família. Durante anos, ela investigou discretamente o paradeiro da nossa filha, usando seus contatos no sistema de saúde, e encontrou Luísa. Quando nossa menina tinha 3 anos, Benedita a reconheceu imediatamente pela marca de nascença, idêntica à minha. Conseguiu adotá-la legalmente, alegando ser parente distante, e nos mudamos para um vilarejo isolado. Foi lá que criei Luísa como sua tia, visitando-a regularmente, mas mantendo distância por segurança. Henrique sentiu a indignação crescer junto com seu desespero. Por que não me procurou? Por que não contou a verdade? O olhar de Laura endureceu momentaneamente. Você realmente acha que não tentei nas primeiras semanas? Enviei cartas, tentei telefonemas, todas interceptadas. Quando finalmente consegui chegar a você pessoalmente, 1 ano depois, você olhou através de mim como se eu fosse uma estranha e apresentou Beatriz como sua esposa. A memória atingiu Henrique. Um evento que ele sempre considerara um sonho estranho. Uma mulher abordando-o em um evento de caridade, sendo rapidamente removida pela segurança enquanto Beatriz segurava firmemente seu braço, dizendo, apenas mais uma fã perturbada. Os medicamentos, murmurou ele. Já estava sob efeito deles. Laura assentiu tristemente. Benedita percebeu que seria arriscado demais insistir. Se Beatriz e Eduardo foram capazes de forjar mortes e manipular registros médicos, o que mais fariam para proteger a fortuna Antunes? Nosso foco passou a ser proteger Luísa. Ela sabe sobre nós. Não completamente. Benedita contou apenas que ela fora adotada. Quando Benedita faleceu, revelei ser uma parente distante que ajudara a criá-la por trás das cortinas. Mas nunca tive coragem de contar toda a verdade. O medo nunca nos deixou, Henrique. E agora você trabalha no meu resort como jardineira, por quê? Um pequeno sorriso triste tocou os lábios de Laura. Luísa conseguiu o emprego aqui. Quando soube, não pude evitar. Arranjar uma posição como jardineira foi fácil. Meu conhecimento de botânica finalmente serviu para algo além de preparar remédios caseiros. Ela fez uma pausa. E talvez eu quisesse estar perto, observar o homem que você se tornou, mesmo que à distância. O silêncio pesou entre eles. 3 décadas de separação forçada, criando um abismo que palavras não podiam preencher facilmente. Rafael, disse Henrique subitamente. O filho de Luísa, ele tem uma condição cardíaca. Laura assentiu, o rosto tenso. A mesma que matou seu pai é genético. Pelo visto, ele precisa de uma cirurgia especializada. Mas o custo? Meu neto, sussurrou Henrique, a realidade daquela conexão atingindo-o com força total. Tenho um neto que está doente com a mesma condição que matou meu pai. Laura levantou-se abruptamente, olhando para o relógio. Precisamos nos apressar. Beatriz e Leandro retornarão pela manhã. Estão preparando sua transferência para uma clínica particular em São Paulo. Seus olhos brilharam com determinação. Não posso permitir que os separem de nós novamente. Ajude-me a levantar, pediu Henrique, tentando remover o tubo intravenoso. Impossível neste estado. Os medicamentos que Leandro administrou são potentes demais. Então, o que podemos fazer?
Laura retirou um pequeno gravador da bolsa. Primeiro, precisamos registrar seu depoimento, enquanto sua mente está clara. Depois, tenho um plano com a ajuda do DR. Fernando e daquela enfermeira de São Paulo, Ana. Você a conhece. Ela entrou em contato com o DDR Fernando depois de descobrir irregularidades nos prontuários. A rede de mentiras está desmoronando, Henrique. Ele segurou a mão de Laura, sentindo a realidade daquele toque que por décadas existira apenas em suas memórias manipuladas. 33 anos, sussurrou, a voz embargada. Roubaram 33 anos de nós. Não permitiremos que roubem mais um dia, respondeu Laura, a determinação em sua voz lembrando a jovem apaixonada por quem ele desafiara tudo. É hora de nossa família finalmente se reunir. Um barulho no corredor fez Laura colocar rapidamente o chapéu e os óculos. Voltarei amanhã com Fernando. Esteja pronto. Antes que pudesse sair, Henrique segurou seu pulso. O medalhão, você o deixou para Luísa. Laura sorriu pela primeira vez. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Amor vincit omnia, recitou ela. O amor vence tudo, talvez agora. Finalmente essas palavras se provem verdadeiras. Com um último olhar carregado de promessas, ela deslizou silenciosamente para fora do quarto, deixando para trás apenas o perfume suave de ervas que sempre a caracterizara, e a certeza de que a longa noite de mentiras finalmente caminhava para seu fim. A madrugada arrastou-se com uma lentidão torturante para Henrique. Cada minuto parecia uma eternidade enquanto aguardava o amanhecer, alternando entre momentos de lucidez cristalina e períodos confusos provocados pelos medicamentos que ainda circulavam em seu sistema. A visita de Laura parecia quase um sonho. Mas o gravador que ela deixara escondido sob seu travesseiro confirmava a realidade daquele encontro. Pouco antes das 6 da manhã, a enfermeira Márcia retornou, claramente nervosa. Senhor Antunes, sua esposa acaba de ligar. Está a caminho com o DR Carvalho. Quanto tempo temos? 20 minutos no máximo. Precisava ter avisado antes, mas... Ela hesitou, mordendo o lábio. Algo não me parecia certo nas instruções do médico. As dosagens que ele prescreveu são preocupantes. Henrique assentiu, grato pela consciência profissional da jovem. Márcia, preciso de sua ajuda. Pode entregar um recado para alguém? Ela olhou ansiosamente para o corredor antes de responder. Para quem? Dr. Fernando Lemos. Deve estar chegando ao hospital em breve. A enfermeira pareceu reconhecer o nome. Ele já está aqui. Chegou há meia hora com uma mulher. Acho que também é enfermeira. Um lampejo de esperança percorreu Henrique. O plano de Laura estava em movimento. Peça que esperem no quarto ao lado. E... hesitou, sabendo que estava pedindo muito. Quando minha esposa e o Dr. Carvalho chegarem, diga que ainda estou inconsciente. Precisamos ganhar alguns minutos. Márcia mordeu o lábio, claramente dividida entre seu dever profissional e o que sua intuição lhe dizia. Isso pode me custar o emprego. Senhor, sei que estou pedindo muito, mas prometo que não se arrependerá. Após um momento de hesitação, ela assentiu e saiu apressadamente. Henrique imediatamente tirou o gravador do esconderijo e pressionou o botão de gravação, certificando-se de que estava funcionando. Escondeu-o sob o lençol e fechou os olhos. Forçando a respiração a um ritmo lento e regular, como se ainda estivesse sedado, não precisou esperar muito. Logo ouviu a voz controlada, mas tensa, de Beatriz no corredor. Como assim, ainda inconsciente, Leandro? Você disse que os sedativos durariam apenas até esta manhã. E deveriam, respondeu o médico, a irritação mal disfarçada em sua voz. A menos que alguém tenha interferido no tratamento. A porta abriu-se, e Henrique sentiu a presença dos dois no quarto. Manteve os olhos fechados, a respiração constante. Isso complica tudo, sussurrou Beatriz. A ambulância para a transferência chega em 1 hora. Posso administrar um estimulante? Sugeriu Leandro. Mas teremos que lidar com os efeitos colaterais durante o transporte. Faça o necessário. Ele precisa estar em São Paulo até o fim do dia. As notícias não são boas. Aquela enfermeira do seu consultório desapareceu com vários arquivos. Ana, a voz de Leandro falhou levemente. Impossível. Ela não teria acesso aos arquivos confidenciais. Bem, aparentemente teve. E há mais. Fernando Lemos está envolvido.
Meu contato na operadora telefônica confirmou várias ligações entre eles. E, Henrique, um silêncio pesado se estabeleceu no quarto. Henrique lutou para manter a respiração constante enquanto sentia Leandro aproximando-se para verificar seus sinais vitais. Os batimentos estão acelerados, comentou o médico, suspeitoso. Era o momento. Henrique abriu os olhos, encarando os dois. Talvez porque finalmente me lembrei de tudo, disse ele, a voz mais firme do que esperava. Beatriz recuou um passo, surpresa, enquanto Leandro congelava com uma seringa na mão. Henrique, que susto você nos deu! Recuperou-se Beatriz rapidamente, seu rosto assumindo uma expressão de preocupação ensaiada. Estávamos tão preocupados? Imagino que sim, respondeu ele friamente. Preocupados que eu descobrisse a verdade sobre Laura, sobre nossa filha. O rosto de Beatriz transformou-se. A máscara de esposa dedicada caindo para revelar uma expressão calculista que sempre estivera lá, apenas bem disfarçada. Então suas alucinações retornaram. É por isso que precisamos transferi-lo urgentemente para São Paulo, Leandro. Acho que ele precisa daquela medicação agora. O médico avançou com a seringa. Mas Henrique ergueu a mão. Eu não faria isso. Tenho gravado cada palavra desde que vocês entraram neste quarto. Leandro hesitou, olhando para Beatriz em busca de orientação. Blefe, disse ela, mas a incerteza era evidente em sua voz. Ele mal consegue se mover. Quer arriscar. Henrique retirou o pequeno gravador de seu esconderijo. 33 anos de mentiras, Beatriz. Forjaram a morte de Laura e de minha filha. Me drogaram para esquecer. E quando o derrame ameaçou trazer minhas memórias de volta, aumentaram a dose até níveis tóxicos. Você não entende, sibilou ela, aproximando-se ameaçadoramente. Tudo o que fiz foi para proteger o legado Antunes. Seu pai sabia que aquela garota destruiria tudo o que ele construiu. Meu pai está morto há 15 anos, rebateu Henrique. E você continuou com o plano. Porque funcionou, explodiu Beatriz, perdendo a compostura. Olhe para o império que construímos. Você acha que teria tudo isso se tivesse fugido com aquela jardineira insignificante e seu bebê bastardo? Henrique sentiu uma onda de náusea ante a crueldade das palavras. O gravador continuava rodando, capturando cada confissão. E o que fizeram com Laura depois do parto? A mantiveram em coma induzido, enquanto planejavam seu desaparecimento permanente. Foi Leandro quem respondeu, sua voz repentinamente cansada. Não era para ninguém se machucar. Eduardo prometeu apenas separá-los. A garota teria uma boa pensão. A criança seria adotada por uma família de posses. Mentira! Interrompeu Henrique. Ouvi a gravação, Leandro. Vocês planejavam se livrar de Laura e do bebê. O rosto do médico empalideceu. Que gravação! A que Beatriz guardou como garantia, muito prudente de sua parte. Não é, Beatriz, sempre mantendo evidências para chantagear os outros. A expressão de Beatriz se alterou, revelando surpresa genuína antes de se transformar em fúria direcionada a Henrique. Você mexeu nas minhas coisas, assim como você vem mexendo na minha mente por 3 décadas, respondeu ele calmamente. Um silêncio tenso se estabeleceu, quebrado pelo ruído da porta se abrindo. Leandro reagiu instantaneamente, erguendo a seringa como uma arma. Não se aproximem ou ele recebe uma dose letal. Na porta estavam o Derrere, Fernando, Ana e para-choque de Beatriz e Leandro. Laura, sem disfarces. Impossível! Exclamou Beatriz, recuando como se tivesse visto um fantasma. Você está morta. Evidentemente não, respondeu Laura, sua voz calma contrastando com a tensão no ambiente. Graças a Benedita, que descobriu seus planos e me ajudou a escapar. Benedita, murmurou Leandro, a seringa tremendo em sua mão. Então foi ela. Henrique notou o momento exato em que a compreensão atingiu o médico. A enfermeira que desaparecera no mesmo dia que Laura, levando consigo registros cruciais. Acabou, Beatriz, disse Henrique. As autoridades já estão a caminho com um mandado de prisão pelos crimes de tentativa de homicídio, falsificação de documentos médicos e adulteração de medicamentos controlados. Beatriz, encurralada, revelou então a face que Henrique apenas vislumbrara em raros momentos ao longo de seu casamento.
A determinação fria de uma mulher que faria qualquer coisa pelo poder. Você acha que acabou? Tudo que construímos será destruído por causa de uma aventura de juventude. Ela riu. Um som desprovido de humor. Eduardo sabia que isso aconteceria se você descobrisse a verdade. Por isso me procurou. Por isso me ofereceu um acordo. Que acordo? Perguntou Henrique, embora já suspeitasse da resposta. Toda a fortuna Antunes em troca de garantir que você nunca descobrisse sobre aquela garota e o bebê. Ele sabia que você jogaria tudo fora por eles. Um tolo romântico como sua mãe. Então foi tudo por dinheiro, concluiu Henrique, o desprezo evidente em sua voz. Não, foi por poder, corrigiu ela. O poder de transformar um império regional em uma corporação global. O poder que você nunca soube usar adequadamente. Beatriz virou-se para Leandro, que permanecia paralisado. Faça alguma coisa, seu inútil. Se ele nos denunciar, acabou para nós dois. O pânico tomou conta do médico, que avançou em direção a Henrique com a seringa. Fernando e Ana tentaram intervir, mas foi Laura quem reagiu mais rapidamente, atirando-se na frente e desviando o golpe. No caos que se seguiu, Beatriz tentou agarrar o gravador, enquanto Leandro lutava com Fernando. Ana conseguiu acionar o alarme de emergência, trazendo os seguranças correndo para o quarto. Em meio à confusão, Henrique sentiu uma dor aguda no peito. O estresse, combinado com os efeitos da abstinência forçada e sua condição pós-derrame, provocou um colapso cardíaco. Caiu para trás na cama, a visão escurecendo nas bordas. Os sons ao seu redor tornaram-se distantes. Gritos, o barulho de pessoas sendo contidas, ordens médicas urgentes. Através da névoa da consciência que se esvaía, ouviu a voz de Laura, desesperada. Henrique, não se atreva a me deixar agora. Esperamos 33 anos por este momento. Não desista, meu amor. Pense na nossa filha, no nosso neto. Foi aquela voz, a mesma que o encantara décadas atrás falando sobre propriedades curativas de plantas, que o ancorou à vida quando seu coração parecia disposto a desistir. A mesma voz que sussurrava "Te amo" sob as estrelas de Angra, que prometera esperar por ele apesar da oposição de Eduardo, que agora o chamava de volta das sombras, enquanto os médicos de emergência lutavam para estabilizá-lo. Um último pensamento cruzou a mente de Henrique, antes que perdesse a consciência completamente. Depois de 3 décadas separados por mentiras, nem mesmo a morte os separaria novamente. A luz filtrava-se suavemente através das cortinas brancas, dançando no teto do quarto. Henrique piscou devagar, adaptando-se à claridade. Não estava mais na unidade de terapia intensiva, mas em um quarto privativo confortável. A ausência do som constante de equipamentos hospitalares foi a primeira coisa que notou. Havia apenas o ruído distante da vida hospitalar, continuando pelos corredores. Virando a cabeça com esforço, percebeu que não estava sozinho. Adormecida em uma poltrona ao lado da cama, estava Laura, mesmo em sono. Seu rosto mantinha uma expressão de vigilância, como se temesse que ele pudesse desaparecer ao menor descuido. Uma mecha de cabelo caía sobre seu rosto, e Henrique sentiu um impulso quase doloroso de afastá-la. Como fizera tantas vezes há mais de 3 décadas, ela não saiu daqui nem por 1 minuto nos últimos 3 dias. A voz suave veio do outro lado do quarto. Henrique virou-se e viu Luísa, sentada junto à janela com um livro sobre plantas medicinais no colo. O mesmo interesse que unira seus pais tanto tempo atrás. 3 dias. A voz de Henrique saiu rouca pelo desuso. Luísa se aproximou, oferecendo-lhe água com um canudo. Você sofreu uma parada cardíaca durante o incidente. Ela hesitou. Os médicos dizem que foi um milagre ter sobrevivido. Henrique estudou o rosto da jovem, sua filha, como se a visse pela primeira vez. Agora que sabia a verdade, as semelhanças com Laura eram tão óbvias que parecia impossível não tê-las notado imediatamente. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo formato do queixo determinado, até mesmo a maneira como inclinava levemente a cabeça quando concentrada. "Quanto você sabe?" perguntou ele cautelosamente. Luísa baixou os olhos, um gesto que lembrava Laura quando estava emocionalmente sobrecarregada. "Tudo, Laura, ou Vera, como sempre a conheci. Me contou enquanto esperávamos você voltar." Sua voz falhou ligeiramente.
É estranho descobrir que sua vida inteira foi construída sobre mentiras bem intencionadas. Que minha avó, na verdade, me resgatou de um esquema terrível. Que minha amiga da família era, na verdade, minha mãe biológica. E que meu pai... Ela não completou a frase, olhando para Henrique com uma mistura de confusão, mágoa e esperança que partiu seu coração. Eu não sabia, disse ele com toda a sinceridade que conseguiu reunir. Se soubesse que você existia, teria virado o mundo ao avesso para encontrá-la. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Laura, que despertou ao som de suas vozes. Seus olhos encontraram os de Henrique, e um sorriso iluminou seu rosto cansado. Você voltou, sussurrou ela, levantando-se apressadamente para aproximar-se da cama. Eu prometi que voltaria. Não prometi, respondeu ele, relembrando a última frase que dissera a ela antes de seu desaparecimento forçado. Laura cobriu a boca com a mão, lágrimas brotando de seus olhos. Ela lembrava. Claro que lembrava. Aquela tinha sido sua promessa em seu último encontro secreto. Quando planejavam fugir juntos, voltarei em 3 dias com dinheiro suficiente para recomeçarmos longe daqui. Uma promessa que levou 33 anos para ser cumprida. O que aconteceu com eles? Perguntou Henrique, voltando à realidade do presente. Estão sob custódia, respondeu Laura. As gravações, junto com os documentos que Ana conseguiu do consultório de Leandro e os registros que Dr. Fernando obteve do Hospital São Mateus, formam um caso sólido, sem mencionar os exames toxicológicos que comprovaram a presença de substâncias controladas não prescritas oficialmente no seu organismo. E o teste de DNA, o pensamento havia surgido repentinamente na mente de Henrique. Positivo, respondeu Luísa, sua voz mais firme agora. 98% de certeza. Sou oficialmente sua filha, Sr. Antunes. Henrique, corrigiu ele suavemente. Ou, pai, se um dia se sentir confortável com isso. Um leve rubor coloriu as faces de Luísa. Vai levar algum tempo para me acostumar. A porta do quarto abriu-se. E um menino de aproximadamente 8 anos entrou timidamente, seguido por Dr. Fernando. O garoto tinha o cabelo escuro e a mesma configuração facial de Luísa. Mas seus olhos, Henrique reconheceu imediatamente. Eram os olhos dos Antunes. Os mesmos que via todas as manhãs no espelho. Os mesmos que seu pai tivera. Rafael, chamou Luísa. Venha conhecer seu avô. O menino aproximou-se com a curiosidade natural da infância, mas também com a cautela de quem já enfrentara muitas decepções na vida. Você é muito rico, não é? Perguntou ele diretamente, provocando um sorriso em todos os adultos. Rafael, repreendeu Luísa. Constrangida, sim, sou, respondeu Henrique honestamente. Mas descobri recentemente que passei décadas sendo muito pobre nas coisas que realmente importam. O menino pareceu processar a resposta, assentindo como se compreendesse perfeitamente a complexidade daquela afirmação. Mamãe disse que você vai me ajudar com meu coração. É verdade. Henrique sentiu um nó na garganta. Sim, Rafael. Vamos encontrar os melhores médicos do mundo. Seu coração vai ficar forte e saudável. Como o seu. O menino apontou para os monitores cardíacos ainda conectados a Henrique. Melhor que o meu, prometeu ele sorrindo. Muito melhor. Fernando aproximou-se segurando uma pasta de exames. Falando nisso, tenho boas notícias. Analisei os exames de Rafael e consultei especialistas em cardiologia pediátrica. A condição dele é tratável com uma cirurgia específica. Não é simples nem barata, mas tem alto índice de sucesso. Custo não é problema, afirmou Henrique instantaneamente. Tem mais, continuou o médico. A condição de Rafael é exatamente a mesma que afetou seu pai, Eduardo. É uma cardiopatia hereditária rara, que tipicamente salta uma geração. Henrique e Laura trocaram olhares significativos. Eduardo, que tanto fizera para separar o casal e esconder a existência da neta, agora estava eternamente conectado a ela através desse karma genético. Sua condição cardíaca manifestando-se no bisneto que nunca quis reconhecer. Ironia do destino, murmurou Laura. Ou justiça poética, completou Henrique. Dr. Fernando continuou. Nos anos 90, quando Eduardo faleceu,
Essa cirurgia estava em fase experimental. Hoje, é um procedimento estabelecido, com taxa de recuperação acima de 95%. Rafael, que ouvia atentamente a conversa adulta, perguntou: "Isso significa que vou poder jogar futebol como os outros meninos?" "Isso significa", respondeu o médico sorrindo, "que você provavelmente jogará melhor que muitos deles." O sorriso que iluminou o rosto do menino foi como um raio de sol após uma tempestade interminável. Puro, esperançoso e repleto de possibilidades, as semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividades. Enquanto Henrique completava sua recuperação, um verdadeiro furacão de mudanças varreu sua vida. O escândalo envolvendo Beatriz e Leandro tornou-se público, apesar dos esforços dos advogados para minimizar a exposição. As ações das empresas Antunes oscilaram inicialmente, mas estabilizaram-se quando Henrique emitiu um comunicado assumindo pessoalmente o controle do império. Os testes de DNA oficiais confirmaram o que já sabiam: Luísa era filha biológica de Henrique e Laura. Rafael, consequentemente, era seu neto legítimo. Os advogados trabalharam incansavelmente para regularizar toda a documentação, corrigindo décadas de registros falsificados. Em uma tarde particularmente significativa, Henrique, já recuperado o suficiente para pequenas caminhadas, reuniu-se com Laura e Luísa no jardim do hospital. Haviam decidido que era hora de Rafael saber toda a verdade, ou pelo menos uma versão adequada à sua idade. "Então você é minha vovó de verdade, não só a minha tia Vera?" perguntou o menino a Laura, que assentiu com lágrimas nos olhos. "E minha mãe não é órfã. Ela tem vocês dois como pais." "Exatamente", confirmou Henrique. Rafael franziu a testa, processando a informação. "E pessoas más tentaram separar vocês." Os adultos trocaram olhares, decidindo como simplificar décadas de manipulação e mentiras. "Sim", respondeu Laura finalmente. "Pessoas que achavam que dinheiro e poder eram mais importantes que amor e família. Como vilões de desenho animado", concluiu Rafael com a lógica simplificada da infância. "Algo assim", sorriu Henrique. "Mas agora, estamos todos juntos e vamos permanecer assim." Mais tarde, quando Rafael adormeceu após uma sessão prolongada de histórias contadas por seus recém-descobertos avós, Luísa finalmente fez a pergunta que estivera evitando. "E quanto ao pai de Rafael?" Henrique sentiu Laura enrijecer ligeiramente ao seu lado. "Você não precisa falar sobre isso agora", disse ele gentilmente. "Não, está tudo bem." Luísa respirou fundo. "Foi um relacionamento breve. Ele era um estudante de medicina, vivendo com uma bolsa mínima. Quando contei sobre a gravidez, deixou claro que uma família não estava em seus planos, depois que Rafael nasceu com problemas cardíacos. Ele simplesmente desapareceu." Laura apertou a mão da filha. "Sinto muito que tenha passado por isso sozinha." "Não estava completamente sozinha", respondeu Luísa, olhando para a mãe com novos olhos. "Sempre tive você, mesmo não sabendo quem realmente era." Henrique observou as duas mulheres, sua filha e seu amor redescoberto, sentindo uma emoção tão profunda que mal conseguia respirar. Por 3 décadas vivera como um homem amputado de sua própria alma, sem sequer saber o que havia perdido. Agora, contra todas as probabilidades, tinha uma segunda chance. "Vamos fazer isso dar certo", prometeu ele. "Uma dia de cada vez, vamos reconstruir o que nos roubaram." E pela primeira vez em 33 anos, quando Laura sorriu para ele com aquele mesmo olhar que o cativara à primeira vista, Henrique Antunes sentiu-se verdadeiramente vivo. 6 meses haviam se passado desde a tempestade que transformara completamente a vida de Henrique Antunes. O jardim do resort em Angra dos Reis, agora totalmente remodelado, exibia uma explosão de cores e aromas que refletiam a nova energia do lugar. As plantas medicinais, antes discretamente espalhadas por Vera, agora oficialmente Laura, ocupavam lugar de destaque em canteiros cuidadosamente planejados com finalidade educativa. Era o dia da inauguração do Centro de Pesquisa Botânica Laura Mendes, anexo ao resort que agora se chamava Almas Reencontradas. O nome, sugerido por Rafael após sua bem-sucedida cirurgia cardíaca, fora unanimemente aceito como perfeito. Henrique, usando um terno leve de linho, observava os convidados chegando para a cerimônia. Sua aparência havia mudado sutilmente nos últimos meses. Os cabelos grisalhos estavam um pouco mais longos.
o rosto menos tenso, os olhos vivos com uma nova luz que muitos atribuíam ao milagre de sua recuperação, mas que, na verdade, refletia algo muito mais profundo, a paz de um homem que finalmente encontrara seu verdadeiro propósito. Nervoso, Laura aproximou-se, usando um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos. Mesmo aos 52 anos, sua beleza natural e autêntica continuava tão magnética quanto na juventude. Um pouco, admitiu ele, ajustando a gravata. Nunca imaginei que estaria inaugurando um centro de pesquisa botânica em vez de mais um hotel de luxo. Ela sorriu, apertando gentilmente sua mão. A vida tem caminhos curiosos. Às vezes precisamos de 3 décadas para chegar exatamente onde deveríamos ter estado desde o início. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Diversos pesquisadores, estudantes e defensores da medicina natural haviam sido convidados, entre eles, figuras importantes da comunidade científica que viram no projeto uma oportunidade única de unir o conhecimento tradicional das plantas medicinais à pesquisa acadêmica avançada. Quando chegou o momento do discurso, Henrique surpreendeu a todos ao chamar não apenas Laura, mas também Luísa e Rafael para compartilharem o palco improvisado sob a pérgola central do jardim. Muitos de vocês conhecem a história da Antunes Hotelaria como uma trajetória de sucesso empresarial, começou ele, olhando para o pequeno público atento. O que poucos sabem é que esse sucesso foi construído sobre uma fundação de mentiras, manipulação e crueldade. Um murmúrio percorreu a audiência. Há 33 anos, conheci uma jovem estudante de botânica que mudou completamente minha visão de mundo. Laura me ensinou que riqueza verdadeira não se mede por contas bancárias ou propriedades, mas pela autenticidade das conexões que fazemos. Meu pai, Eduardo Antunes, não compartilhava dessa filosofia. Quando soube de nosso relacionamento, moveu céus e terra para nos separar, chegando a orquestrar o desaparecimento de Laura e de nossa filha recém-nascida. Henrique fez uma pausa, recuperando o controle da emoção que ameaçava dominá-lo. Por 3 décadas, vivi uma mentira. Construí um império enquanto minha verdadeira família vivia escondida, temendo por suas vidas. Este centro de pesquisa não é apenas a realização do sonho interrompido de Laura. É um monumento à verdade, à justiça e à redenção. Luísa deu um passo à frente. Sua semelhança com Laura mais evidente que nunca. Agora que usava os cabelos soltos, em 6 meses, o relacionamento entre pai e filha havia evoluído de uma estranheza inicial para um vínculo profundo, fundamentado tanto nas similaridades que compartilhavam quanto no respeito mútuo que desenvolveram. Como muitos sabem, cresci acreditando ser órfã, criada por minha avó Benedita, disse ela com voz clara. O que não sabiam é que Benedita era uma heroína que arriscou tudo para me salvar. Hoje, como bióloga recém-formada, graças à Bolsa de Estudos Benedita Soares, tenho o privilégio de dirigir este centro que une meu amor pela natureza ao legado de 3 mulheres extraordinárias. Minha mãe biológica, Laura, minha salvadora Benedita, e minha mãe de criação, Vera, que, para minha surpresa, eram a mesma pessoa em diferentes momentos. A plateia aplaudiu emocionada quando Rafael, agora com aparência saudável e cheia de energia, após a cirurgia bem-sucedida, deu um passo à frente segurando uma tesoura cerimonial quase grande demais para suas mãos pequenas. Meu coração está curado, anunciou ele com o entusiasmo característico de seus 9 anos recém-completados. E agora vamos curar muitas pessoas com as plantas mágicas da vovó. Entre risos e aplausos, a fita foi cortada, marcando oficialmente a inauguração do centro de pesquisa. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Henrique encontrou Laura organizando cuidadosamente mudas de plantas em pequenos vasos personalizados. Lembranças para os participantes do evento? Ainda não acredito que finalmente estamos aqui, disse ele, observando-a trabalhar com a mesma atenção aos detalhes que sempre a caracterizara. Eu sempre soube que este dia chegaria. Respondeu ela sem olhar para cima, mas com um sorriso na voz. Nem mesmo Eduardo, com todo o seu poder, poderia separá-los para sempre. Falando nisso, Henrique hesitou. Encontramos algo quando esvaziaram o cofre de Beatriz no apartamento em São Paulo. Laura finalmente ergueu os olhos, curiosa.
O que? Uma carta? De meu pai, escrita pouco antes de morrer. Henrique retirou um envelope amarelado do bolso interno do paletó. Beatriz aguardava como garantia, caso algo desse errado com nosso acordo. Aparentemente, Eduardo deixou uma confissão completa de seu envolvimento no plano contra você e Luísa. Laura limpou as mãos no avental de jardinagem, aceitando cautelosamente o envelope. Você já leu. Sim, e acredito que você também deveria. Enquanto Laura lia, Henrique observou as emoções cruzarem seu rosto. Choque, indignação, tristeza e, finalmente, uma espécie de compreensão resignada. Ele se arrependeu, murmurou ela, dobrando a carta. No final, quando descobriu que tinha a mesma condição cardíaca que manifestou em Rafael. Meu pai era um homem complexo, respondeu Henrique. Cruel e implacável nos negócios, mas também capaz de amor profundo à sua maneira distorcida. Acreditava sinceramente que estava me protegendo ao nos separar. Isso não justifica o que fez. Não justifica, mas ao menos explica. Laura devolveu a carta, como se o papel queimasse seus dedos. O que mais me impressiona nesta carta é a menção à minha família. Eu nunca soube que meus pais tentaram lutar por justiça, que contrataram um advogado, que foram ameaçados. Há muitas feridas que ainda precisamos curar, disse Henrique suavemente. Mas temos tempo agora, todo o tempo do mundo. O pôr do sol em Angra dos Reis pintava o céu com tons laranja e rosa. Quando a pequena família se reuniu na praia privativa do resort, haviam decidido realizar ali, longe da publicidade e das formalidades, a cerimônia que realmente importava. Com os pés descalços na areia e o mar como testemunha, Henrique e Laura renovaram as promessas que haviam sido interrompidas 33 anos antes. Não houve padre ou juiz de paz, apenas Luísa, Rafael e Derer, Fernando, como testemunhas de um juramento que, na verdade, nunca havia sido quebrado, apenas postergado. No mesmo lugar onde nos conhecemos, sorriu Laura, os últimos raios de sol iluminando seu rosto. Completamos o círculo. Amor vincit omnia, citou Henrique, segurando as mãos dela entre as suas. O amor vence tudo. Luísa se aproximou, o medalhão dourado brilhando em seu pescoço. O mesmo que Henrique dera a Laura, que passara para Benedita e que finalmente encontrara seu caminho até a filha que ambos pensaram ter perdido. A nossa família, disse ela, erguendo uma taça, encontrada contra todas as probabilidades. A verdade, acrescentou Doritori Fernando, que se tornara não apenas médico, mas amigo da família, que sempre encontra um caminho, não importa quanto tempo leve, aos corações curados, gritou Rafael, erguendo seu copo de suco com entusiasmo infantil, provocando sorrisos em todos. E ao futuro, completou Henrique, olhando para Laura com a mesma intensidade da primeira vez em que a vira. Décadas atrás. Um futuro que finalmente podemos construir juntos. Quando a primeira estrela surgiu no céu, os 5 brindaram ao longo caminho que haviam percorrido. Um caminho de dor e separação, mas também de esperança, perseverança e, finalmente, redenção. Naquela noite, enquanto a lua nova se erguia sobre o mar, a natureza parecia vibrar em harmonia ao redor do resort almas reencontradas. As plantas do jardim de Laura balançavam suavemente na brisa, como se também celebrassem a vitória de um amor que, mesmo contra as mais terríveis conspirações, provou ser mais forte que o poder, mais duradouro que a mentira e mais resiliente que o tempo.